Hipacondríaca apresenta Surra de Lúpulo. Oi pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite! Eu sou Ludmilla, mais conhecida no Instagram como Hipacondríaca. E no programa de hoje, meus amigos, nós vamos falar de um assunto do cotidiano do brasileiro. Os botecos, os botequins, as botecagens, os bares, porque o Leandro vai falar mais na frente, vai citar o nosso querido amigo filósofo Preá, e ele fala que isso tudo é muito diferente uma coisa da outra, né? São coisas muito distintas. E a gente quer falar desse local que a gente se encontra para bater papo, para conhecer pessoas, para reconectar com outras, enfim. Antes de começar esse papo, a gente quer convidar você que ama e valoriza o trabalho que a gente realiza aqui no Surra para apoiar a gente através do site www.apoia.se/surra de lúpulo. São várias faixas de apoio que começam a partir de R$5 mensais e te oferecem várias contrapartidas. Vem ser mecenas! Olá, Lud! Vamos sentar aqui a essa mesa para a gente trocar um papo, né? E eu sou o Leandro, mas hoje vocês podem me chamar do Desce Mais Uma. Que isso? Essa é a frase talvez mais dita em todos os botequins na história do mundo, é a Desce Mais Uma. Isso aí. E falando em descer mais uma, a gente costuma beber algo enquanto a gente bate esse papo aqui, Lud. O que você vai beber aí? Bom, você tá todo mundo já sabendo que eu tô nesse meu período sabático cervejeiro de autoconhecimento, controle, detox, etc. Então eu estou aqui degustando uma belíssima água na minha garrafinha de corrida, que é só apertar e... Joga pra goela. Exato. E você, desce mais uma dessa torre de chopp. Tá bebendo o quê? Caralho. Cara, se você tá me ouvindo bem agora, você tá percebendo que eu estou anasalado, com uma voz um pouco diferente, sem ser aquele Freixo, aquele Porchat que você já conhecia. Eu tô outro bicho, outro animal. Então eu vou na água também, amiga, porque peguei uma sinusite pesada aí, preciso me liberar disso. E a água, embora não tenha álcool, ela limpa, né? Então eu preciso limpar. Exato. Se você gosta do nosso conteúdo e ainda se identifica com a gente, apoie o Surra de Lúpulo por meio do site apoia.se/surra de lúpulo ou comprando uma camiseta na nossa loja.surradelúpulo.com.br. Mecenas ganha conteúdo exclusivo toda semana, participa do nosso grupo de WhatsApp e sorteios de brindes insanos. Ah, mas a grana tá curta ou você ainda não ama tanto a gente assim. O outro jeito de ajudar é seguindo a gente na sua plataforma de streaming preferida e dando 5 estrelinhas no Spotify e no Apple Podcast. Lembre-se de compartilhar esse programa com seus amigos, isso ajuda muito na distribuição dos episódios. Lud, antes da gente começar a conversar sobre o tema, é importante trazer uma definição do nosso objeto de estudo, vamos chamar assim, do nosso palco, desse lugar que nós vamos explorar, né? E para começar, o que é um botequim? Primeiro, a palavra botequim vem da união de duas nações, né? Da palavra portuguesa, botica, com a palavra espanhola, bodega. Adoro bodega, inclusive é uma palavra que eu gosto muito. Essas duas palavras vieram da mesma origem grega, que era apotheke, que significa algo como um depósito, que o nosso querido Sérgio Barra gosta muito de falar dos secos e molhados e tudo mais. Tradicionalmente, as boticas ou bodegas eram mercados. Assim, as pessoas passavam nas feiras, faziam suas compras, tinham que complementar algo, passava lá e completava a compra da semana, algo assim. Até o momento que os proprietários começaram a servir petiscos e bebidas para quem passasse por ali. Dessa forma, de um lugar de passagem, virou um canto de pouso, onde as pessoas poderiam ficar um pouco mais e conversar. No Brasil, o primeiro botequim aconteceu em Minas Gerais, na cidade de Andrelândia.
o bar do Dito Nable, eu acho que é assim que se pronuncia, o Dito Nable, não sei, talvez seja Dito Nable, foi fundado em 1882, há 142 anos. Mas a moda pegou mesmo, foi no Rio de Janeiro. Ali nos bairros da Saúde, Santo Cristo e Urca. Até quem diga que o Bar Urca foi o primeiro do Rio. Sabe o Bar Urca que virou a mureta da Urca? Que virou aquele bar com pastel caríssimo, com casquinha de siri caríssima. Então pode ter sido ele, eu não encontrei documentos, mas pode ter sido ele o primeiro botequim do Rio de Janeiro. Esse estabelecimento, o botequim, aqui no Brasil é tão forte que faz parte da nossa cultura. Talvez da mesma forma que os cafés pertencem à cultura francesa e os pubs à cultura inglesa. Para nós, os brasileiros, para a Escola Brasileira de Cerveja, nós estamos falando dos botequins. Nós já tratamos desse tema algumas vezes. Para mim, a mais marcante foi quando o Preá participou no Surra de Lúpulo 166, o Boteco do Surra com o Preá, onde ele consegue definir o botequim de uma maneira muito clara e romântica até, né? Um lugar onde tantos iguais se reúnem. E aí você tem que ouvir para ver como ele destrincha isso de um jeito tão legal. Mas e aí, Lud, para você, o que é o botequim? Quando deixa de ser? Bom, primeiro eu vou trabalhar na situação do que é o botequim pra mim. Uhum. E eu acho que isso deve ter, se a gente tem, sei lá, 220 milhões de brasileiros, vamos tirar a criança, sei lá, 220 milhões, tem 220 milhões de pessoas que pensam de maneiras distintas sobre o que é o botequim, né? Bem provável. Então, assim, pra mim, botequim é magia. Coisas incríveis acontecem no botequim. Acho que o botequim é tipo uma igreja, uma sinagoga, uma mesquita. Lugar de respeito, onde as pessoas vão se conectar com as suas entidades superiores. Nem que essa entidade superior seja o seu eu meio bêbado ou meio bêbada. Eu tive ótimas ideias em botequins e muitas vezes desejei que houvesse uma gravação daquelas tardes ébrias, onde conversava com os amigos sobre os planos mais ousados com a leveza irresponsável de quem está se despindo de todas as amarras e filtros sociais. Não estou fazendo da minha definição ao botequim uma ode à bebedeira, mas, na verdade, é uma declaração de amor à reunião de amigos, amores, que estão ali e zero preocupados se o aroma e o sabor da cerveja estão no lugar correto do estilo. Mas que querem contar a melhor história da semana, que querem ouvir um sucesso ou uma tristeza, vai saber. Botequim é lugar de guardar troféus. Quem nunca pediu um engradado vazio e foi se vangloriando que ele foi sendo preenchido com as garrafas, cada uma que tinha sido bebida. Botequim pode ser transformado na copa da casa da sua tia, quando você se senta à mesa e joga cartas ou dominó com seus amigos, por exemplo. Botequim é lugar de competição, quando você compra as fichas para jogar na sinuquinha mata-mata de bolas azuis e vermelhas. Botequim é lugar de silêncio também, quando você só quer sentar no balcão e encarar apenas o cara que tá do outro lado para pedir a sua cerveja. Então, assim, para mim, num botequim cabe a vida inteira. Isso para mim é um botequim. Caraca, que lindo, cara. Lud, muito lindo o botequim pra você, cara. Que visão. Eu vou te falar que uma dessas 220 milhões de visões é uma das mais bonitas. Eu já aqui consultei o Instituto Data Meu Cu e ele apontou como top 10 definições mais bonitas. Acho que o botequim é isso. O botequim é uma magia bizarra, assim. Tem de vez em quando eu topo nos vídeos no Instagram, no TikTok. Você vê a galera muito doida. Gente que você fala assim, cara, essa pessoa não levanta da cadeira dançando no passinho. Eu falei, gente... Botequim é uma coisa maravilhosa. Aí você me traz aqui pra gente falar. Então eu falei pra você o que é a minha definição de botequim. Você quer compartilhar qual é a sua definição de botequim? A minha, com o maior prazer. A minha definição de botequim, ela começa com esse lugar democrático, aonde você, assim, atrai qualquer pessoa com predisposição para encostar ali e trocar uma ideia. Ou não trocar uma ideia. Ou ficar só passando, como você disse, sozinho ali, encarando somente o barman ali, quem está servindo a cerveja ali atrás, o garçom. E que ocorre ali uma aleatoriedade, porque você pode chegar sozinho e sair com o seu melhor amigo, sair com o amor da sua vida, porque basta estar passando uma notícia, um jogo de futebol, ou alguém passar por ali e te apresentar para alguém, e isso tudo vai desencadeando algo que você não planejou. Então o botequim, ele dispara para mim um evento onde você não tem ideia do que vai acontecer depois. Você pode até ter expectativas, mas de fato você não tem ideia. E o que eu acho mais legal é que ele até pode ser um botequim limpo,
mas ele não é obrigatório ser limpo, sabe? Ele pode ser uma portinha, como no programa Comprear eu citei o Bar Rebouças, sabe? Como existem tantas aqui no Rio de Janeiro, como existem tantas no Brasil afora, lá em Minas, no bairro de Santa Teresa, tem também vários botequins que são portinhas, né? Praticamente era um depósito que começou a vender e botou mesa do lado de fora. Porque estar do lado de fora, para mim, é uma característica muito real do botequim, principalmente aqui, Rio de Janeiro e Minas Gerais. Eu não sei como é em outros estados, mas estar fora da loja é um outro charme. Você está respirando a rua, está ocupando a rua, está, às vezes, sendo interrompido por quem está passando. E essa interrupção pode ser um novo ponto de contato que vai criar uma história. História que pode ser engraçada, história que pode ser marcante, mas é algo que está acontecendo, como eu falei lá no começo, sem planejamento. Então, para mim, o botequim tem muito desse lance de vamos dar só um pulinho ali e trocar uma ideia, às vezes sem compromisso, e que saem as grandes ideias geniais, como você falou. Por estar sem compromisso, por estar sem defesas, saem as grandes ideias geniais. Vamos só dar um pulinho ali, pô, e dar uma relaxada, e aí você termina cantando Psycho Killer, ou, sendo mais brasileiro impossível, Evidências. Sai cantando Evidências. Isso, para mim, é o botequim. É este espaço democrático. Eu acho que as pessoas falam que não é possível viajar no tempo. Quem fala isso é porque nunca foi para um happy hour quinta-feira, saiu do escritório 7 horas da noite, 9h30 fala, cara, vamos tomar só mais essa. Você olha no relógio, são 2 e pouca da manhã, você teve o editor da sua vida, chegou ali e fez um corte entre 10h45 e 2h30 da manhã, você falou, o que aconteceu? Eu ainda tô aqui. O problema dessas ideias geniais é que elas acontecem nessa lacuna de tempo, como não tá gravado, ninguém lembra no dia seguinte pra contar, né? Cara, e eu vou te falar que eu fui muito vítima desses saltos temporais, porque teve um período da minha vida que eu trabalhei numa agência que era muito perto de um botequim. E aí a gente saía assim, vamos tomar só uma. Aí tinha até um termo que a gente usava muito lá, a responsável, aquela assim, a gente vai tomar uma e vai embora. Responsável, e a responsabilidade é ir embora rapidinho, salto temporal depois. Total. A gente tava lá. Então, olha só, se o botequim é tudo isso que a gente falou, vamos pro lado pessoal agora. Como é que você vive o botequim dentro dessa visão romântica? Então, hoje eu não vivo mais o botequim. Sendo muito sincera, eu não vivo mais o botequim desse jeito. Eu acho que houve uma lacuna temporal de apreciação do botequim, no sentido de aproveitar esse botequim, sabe? Não tenho mais idade, não tenho mais saúde para aproveitar a Disneylândia que o botequim significa na minha vida. Então eu preciso evitar. Mas assim, eu não aproveito o botequim porque para mim o botequim é essa reunião desse monte de coisas que eu falei, sabe? Você citou o Sérgio, e a gente também falou disso, o Sérgio Barra, nosso amigo historiador, e a gente também falou sobre isso com o pessoal do Comer História, quando a gente falou de bebidas ancestrais, que a bebida está muito conectada com o etéreo, né? O ritual, o etéreo. Por isso que eu falei, cara, que o botequim é uma igreja, é uma mesquita, é uma sinagoga, é um lugar de congregação. É um lugar que tá todo mundo um pouco desprotegido, entendeu? Então, assim, Sim. Hoje eu não sou praticante da botecagem, sinceramente, assim, a botecagem que eu acredito, eu não sou. Hoje eu sou café com leite, já tô mais velha, agora eu tenho que ficar só olhando de longe. De vez em quando eu vou no botequim, tá muito jovem, eu meto o pé rapidinho. E você, Leandro, você é um jovem que... Você é um senhor que não quer abandonar essa juventude aí, entendeu? Como é que você pratica a sua botecagem? Eu acho que mudou com o tempo. Primeiro que antigamente eu praticava em pé. A minha botecagem era em pé. Eu detestava sentar à mesa de um botequim. Eu precisava estar em pé transitando. Então eu saía de uma mesa e ia para outra. Era o bêbado que ficava circulando pelo boteco. Não sei o que tal. Detestava. Hoje em dia precisa ter cadeira, porque eu não tenho lombar. Então eu preciso ter uma cadeira, preciso sentar e tal. E isso muda, né? Muda muito. Porque esse lado da aleatoriedade caiu para mim. Porque quando você está numa mesa, você já fechou um círculo ali de contato. Então, hoje em dia, como eu vivo o botequim? Normalmente acompanhado de amigos e é marcado. Então, toda a espontaneidade do vamos ali, vamos dar um pulo, vamos ver o que rola, vamos tomar só uma responsável, salto temporal, isso não existe mais, para mim. Né? E falo com tristeza, porque tinha um sabor muito bom aqui, essa brincadeira.
Só que hoje vira mesmo essa coisa do, pô, então vamos tomar um chopp? Vamos, Lud. Pô, quando? Ah, lá na sexta-feira a gente vai tomar um chopp, não sei o que tal. Pronto, já agendamos, já sabemos o lugar. E nós dois, já fomos a alguns botequins juntos, mas não com essa vibe tão aberta, né? Assim, então deixa rolar. A gente foi Parada de Copa, é um que a gente frequenta, né? Existem essa atividade, mas ela mudou, ela ficou mais contida. Hoje eu vivo assim, né? Antes, não. Antes eu chegava com um grupo de amigos, ia fazendo amigo do amigo, amigo do amigo, amigo do amigo, pegando cerveja ali e todo mundo em pé, fazendo a troca de cerveja, todo mundo em pé. Tem, mas olha só que engraçado. A sua botecagem prévia é completamente diferente da minha botecagem prévia. Eu não sou avessa, eu nunca fui avessa a me sentar. Nunca fui. Então, eu lidava bem com o fato de me sentar. Nunca fui avessa a ter uma mesa e que a gente... Mas também a mesa nunca tava fechada. Por exemplo, se é uma mesa, vamos jogar um buraquinho? Porra, tá faltando um pra completar. Chega aqui, senta aqui na mesa, vamos completar. Entendeu? Vamos fazer um campeonato e quem perder, a dupla sai, entra outra. Então, não era pra mim um ponto de contato de fechamento estar sentado à mesa, entendeu? Entendi. E também, gente, vamos entender que o botequim na Zona Sul do Rio de Janeiro, o botequim na Zona Norte do Rio de Janeiro, o botequim na Baixada Fluminense do Rio de Janeiro, é muito diferente. Assim como deve ser muito diferente. O botequim em São Paulo capital, na Baixada Santista, em BH ou em outra cidade menor, ou em outro lugar do Brasil, são completamente diferentes. Em Caxias, inclusive, a gente tinha o conceito da barraca, que é um conceito que eu adoro. Qual que é o conceito da barraca? Porra, a barraca... Eu acho que você já falou isso. A barraca, ela era um bar que tava... Por exemplo, a pessoa... Geralmente isso acontecia muito em Belfor Roxo, né? Na casa da família da minha madrasta. O cara tinha um terreno, ele construiu uma casinha embaixo, só que aí era uma garagem, ele fechou a garagem, fez um balcão, e aí em cima ele fez o sobrado. Então ele morava em cima, e aí o barzinho dele era embaixo. Não tinha mesa. Era todo mundo em pé, barriga no balcão. Aquele monte de freezer deitado, as cervejas tudo em contato com a tampinha, coisa maravilhosa. Aquelas cervejas geladas que saída do cu da foca. E você chegava lá, você comprava a cerveja, o refrigerante, tudo casco retornável, né? Uhum. E aí tinha também, isso é muito da década de 80, uma revistinha que você ia comprando, a revistinha era de graça, era uma revistinha pequena assim, aí você ia comprando as coisas lá e ele ia te dando umas figurinhas que não era autocolante, você tinha que usar cola, e aí você podia ganhar um kit de panela, você podia ganhar um kit de faca, um negócio assim. E aí tinha pequenas coisas, como se fosse essa coisa da bodega que você falou. Tinha, sei lá, um orégano, tinha um louro pra botar no feijão, um gênero de primeira necessidade, assim. Era aquela conveniência. Só que não é essa conveniência bonitinha, arrumadinha, não. O saco de feijão tio João custava um dinheiraço, mas é que acabou, você precisava daquilo. Um álcool, sabe? Então, tipo, a barraca era aquilo. Você ia lá, os bêbados do bairro, da rua, encostava a barriga lá e tomava tudo. Pinga, cerveja, lá. E as crianças eram visitantes assíduas pra comprar bala, chiclete e outras guloseimas e levar a cerveja para os pais. Porque antigamente você podia ir comprar cerveja pro seu pai e pra sua mãe. Exato. Cigarro também vendia muito. Exato. E de boas, entendeu? Então, o conceito da barraca era esse lugar que você ia pegar a cerveja pra mim enquanto criança. Eu não frequentei barracas enquanto bebedora na vida adulta. Era quase uma distribuidora ali, local. Mas bem menor. E aí, tipo, foi engraçado, eu estive em Londres com meus irmãos ano passado e a gente elegeu, tinha uma loja de conveniência de indianos na esquina do nosso hotel. E eu falei, eu vou lá na barraca buscar cerveja. Aí, cerveja que tinha na barraca? London Pride. Caraca! Brewdog. Ué, mas é a cerveja de Londres, né, meus amigos? É óbvio, né? Entendeu? Mas a gente falou que, porra, era a barraca do indiano. Muito bom. E pra você, qual é o papel da cerveja nos botequins, assim? Vamos chegar na cerveja, tanto a London Pride, quanto a Brahma, quanto a Litraço lá, Litraço de 4. Então, eu acho que a gente vai falar de cerveja porque a gente gosta de cerveja, mas eu acho que o botequim, ele é o lugar da bebida, né, cara? E às vezes a bebida mais barata do botequim não é a cerveja. Não, muitas vezes é cachaça. Pode ser a dose da pinga, pode ser a dose de uma outra bebida mais forte até que, enfim, né, alcance mais rapidamente as pessoas. Porque às vezes as pessoas no botequim têm pressa. Não é pressa de sair do botequim, mas é pressa de alcançar a sua entidade superior. Ficar doidão. Não, porra. Ficar doidão. Tô aqui cheia das metáforas e tu chega e mete um fica doidão.
Então, assim, eu acho que o papel da cerveja, ele é um complemento. A gente mora num país muito quente, etc. Mas eu acho que a cerveja, no final, no botequim, para a grande população, né? Não é pro jovem que vai lá tomar responsável. Mas, assim, eu acho que pra grande população, a cerveja é mais uma das bebidas. Eu acho que muita gente chega pra tomar coisa mais punk, assim. E, às vezes, pra fazer uma refeição, né? O botequim costuma ter refeições com custo-benefício... acessíveis, né? Exato. E geralmente aquela comidinha que fica ali na estufa, né? Que você dá aquela olhada ali, uma carne assada, um ovo rosa. Então, eu percebo aqui, concordo com você em relação às bebidas em gerais, mas olhando para o Rio de Janeiro, para Minas Gerais, que são os lugares que eu mais conheço, e talvez se estenda muito para o Brasil, a cerveja, para mim, ela é diferente da cachaça. A cachaça tem esse lance de ser um custo baixo e rápido para chegar à entidade superior, a subir no astral. A cerveja, para mim, ela é muito associada à conversa. Ela dita o ritmo da conversa. Ela mostra que um papo ainda pode render muito mais quando alguém grita desce mais uma, sabe? Quando alguém pede um desce mais uma, significa que aquele papo ali tá longe de acabar, meu amigo. Mesmo quando alguém pede a saideira, tá pedindo só a primeira saideira, porque a gente tem a primeira saideira, a segunda saideira, a terceira saideira. E aí vai. Então, a cerveja, ela é muito... Eu vejo ela menos associada a esse objetivo da camada superior, né? Da ascensão espiritual, e mais associada à companhia, à conversa. Tanto que... eu observo aqui no Rio, e aí eu acho que esse seu diferencial é muito grande, é muito legal de você falar dos botequins da Zona Sul, Zona Norte, Baixada e tal. Os botequins da Zona Sul, aquela figura, aquela entidade clássica do botequim, que é o aposentado, que chega lá logo de manhã e fica o dia todo lá, os que eu observei com o tempo, normalmente eles estão com uísque. Ah, é um uísque bom? Não, gente, é um professor. Não é um uísque de altíssima qualidade, mas ele tem ali um outro produto que ele está consumindo e que vai ficar na mão dele durante muito tempo e ele vai se arrastar ali. Ele chegou no botequim às 10 da manhã, rapaz, e ele não tem hora para sair. Essa entidade tá, né? Mas é também uma entidade muito solitária, né? Quando vai o grupo já é acompanhado pela cerveja. Tanto que eu acho que a cerveja tem muito esse papel de acompanhar a conversa, a sociabilização. A gente está aqui trocando ideia, estamos juntos indo para esse plano astral mais elevado e juntos a gente vai aqui batendo esse papo. Pode ser. Óbvio que pode ser. É que botequim é caos, né? Ao mesmo tempo. Total. Botequim é caos, assim. É essa coisa do tipo, se a gente tá, como você falou que você gostava de, ficar borboleteando pelo saguão, se houvesse, ou pela calçada, no caso, que você fala dos botequins da rua. Cara, tomar conta dessa conta, meus amigos, não é mole, não. Né? A conta também é outra entidade de botequim, né? Como é que tu controlava a conta? Ah, pai, só Deus. Eu tinha um truque. Assim, eu tive na época que eu trabalhei em Botafogo quase 10 anos, tinha um bar que eu gostava muito, um botequim que eu gostava muito ali no Maitá, chamado Palhinha. Ele existe ainda. Eu sei qual é. Eu gostava tanto do Palhinha que eu dei o nome de um travesseiro meu, era o Palhinha. Então, tipo... era assim, eu queria estar do lado do Palhinha o tempo inteiro. Só que era um botequim que ficava debaixo de um prédio, então ele tinha uma área pra fechar, graças a Deus. Porque senão era assim, quinta-feira, 2 da manhã. Então assim, sei lá, meia-noite o cara tava assim, gente, acabou, a conta chegava na mesa e PT saudações. Então acho que às vezes é isso, o engradado do teu lado é um marcador. Isso. O que eu fazia quando eu não podia ter o engradado do lado, porque o engradado do lado também virou um objeto de orgulho, né? Foi o que eu falei, troféu. A galera vai empilhando as garrafas, vira aquele troféu, né? O que eu fazia era, sabe aquele label, aquele adesivinho que fica no pescoço? Uhum. Eu tirava e colava na mesa. Para cada garrafa que a gente consumia, eu tirava e colava na mesa. Tirava e colava na mesa. E aí terminava a mesa, terminava a conta, eu contava quantos pescocinhos a gente tinha secado. E aí, no final, eu ainda falava, foi tanto, deu tanto, fechou, tá certo. Eu fazia isso. Esse era meu truque, mas nunca era a conta individual, era a conta da mesa. Não, sem dúvida. A não ser aquele amigo que chegou lá, sentou, ficou a noite inteira e tomou uma água, esse coitado. Não, esse cara era sempre poupado. Esse cara, a gente falava, coitado dele, não tá fazendo parte da brincadeira. Pois é. Mas é engraçado, existem outros formatos assim, eu acho que... Eu gosto de bares que se antecipam a isso, que não fazem com que você tenha que pensar nisso. Uhum. Entendeu? Então, por exemplo, eu sempre acho que o engradado é o ideal.
Engradado é o ideal, tá ali, pô, ninguém Não tem discussão. ninguém vai enfiar uma garrafa dentro do seu engradado, com todo respeito, tá? Mas eu fui num bar em Campinas, bem tradicional, quando eu estive em Campinas esse ano, e eu tava acostumada já a ver a galera botar bolacha. Tipo, tantos chopes, cada vez que traz tanto de bolacha e tal. Já vi dar problema com isso também. Maneiro. Mas esse bar em Campinas, ele fez um negócio revolucionário. Não é bolacha, não é papelzinho na mesa pra anotar a quantidade de chopp, que no caso lá era chopp. Que também sempre dá problema essa parada. Tem chances de dar problema. O que eles faziam? Cada chopp que ele trazia era um pirex. Um pires de café, pires. Aham. Por quê? Porque os caras são muito malandros. Pires horroroso, trincados, caralho a 4. Cara, não tem como alguém pegar um pires e jogar embaixo da mesa e falar isso não é meu chopp. Porra, faz um barulho, quebra os cacete, né? Aham. Então você já resolveu o problema daquela bolacha que o desavisado fala, pô, vou jogar 4 bolachinhas no banheiro, exato. Entendeu? Então, assim, eu achei sagaz. E é um troféu. Porque tu passa numa mesa que tem uma, sei lá, 15 pires levantados, olha só, tem 3 caras aqui. Que isso, violência? Entendeu? É uma outra forma de troféu. Porque eu acho que tem isso, né? A gente acaba, às vezes, a gente confunde a quantidade com a qualidade, às vezes, até hoje. É uma briga que a gente tem na artesanal. Sim, sim. Que é um pouco isso, né? Se eu não bebi muito, eu não bebi. E aí tem o troféu. A gente tá falando de engradado, a gente tá falando de pires em cima da mesa, bolacha, entendeu? Então, É como se não tivesse história pra contar. Se tem pouco pires, não tem história pra contar. exatamente. Tem pouca garrafa, pouco pires, pouca bolacha. Exato, exato. Então, a gente tá falando de cerveja, a gente tá falando de conta, e aí eu venho um ponto que me faz pensar bastante, que foi o que me fez começar a pensar nessa pauta, é um pouco isso. Que existem lugares que a cerveja é protagonista, né? Que você vai pela cerveja. Uhum. Ela é o principal daquele palco, ela é a atriz principal daquele palco. Nesses lugares ainda cabe uma botecagem, como a gente está falando? Você consegue imaginar? Bom, quando você trouxe essa pauta, você me perguntou, eu falei, bom, se eu fosse pra eu chutar um lugar na qual a cerveja é a principal, né? É a menina dos olhos. E aqui no Rio, eu pensaria na Ocus Pocus por uma característica muito jovial, Uhum. sabe? Mas ao mesmo tempo, me falta o glamour do botequim. Me falta uma mesa mata-mata, me falta um jogo do tigrinho, brincadeira. Me falta sabe? Eu acho que se aproxima com isso, porque eles são muito joviais, que é essa coisa da galera que tá indo pra descobrir essa noite, a noite do botequim, a noite do bar, a noite do... Tem um editor na minha vida que fez um corte entre 10h45 e 2h30. Em São Paulo, mas isso assim, eu tirando essa informação do meu sovaco, baseado assim, numa visita e na história. Seria o Frangó, que é um outro bar. Uhum. Já ouvi falar, nunca fui. Exato, acho que é na freguesia do Ó. Tinha uma carta, ainda tem uma carta de cerveja grande, mas enfim, sofre muito com a questão da importação e exportação. E aí tem uma carta de cerveja mais reduzida, sobretudo de cervejas importadas e tal, mas tem uma coxinha, ele é conhecido pela coxinha de frango e outros petiscos com frango que são excelentes. Então, tem mesinha fora, tem mesinha dentro, tem esse ambiente, sabe? Uhum. Então, mas eu fico um pouco receosa porque, pra mim, botequim, ele tem a ver com... É um ambiente democrático, é um ambiente onde todo mundo pode. Você vai lá, você vai chegar naquele bar e vai falar assim, eu quero tomar... Ele vai ter desde Heineken até a pinga que custa R$1. Sim. Aí eu não consigo imaginar isso acontecendo Na Ocus Pocus. num botequim artesanal. Não consigo imaginar. Acho que falta Ocus democracia. Entendeu? Não sei. Eu acho que falta democracia e eu sinto aqui uma percepção que eu tenho, que falta desburocratização, sabe? Precisa ser mais natural. Foi o que você falou, você chega no botequim e ele tem desde uma Heineken até a Velho Barreiro 51 lá sendo vendida e tal. E o que a pessoa pede é o que ela leva, sem ninguém ter que apresentar o produto, sem que o copo seja associado à bebida. O cara serve Velho Barreiro no copo americano e serve cerveja no copo americano, né? Ele não faz diferenciação disso. Se a bolacha é da marca da cerveja que tá vindo, se não é da marca da cerveja, se o copo é copo específico para Weiss,
sabe? Ele não faz essa diferenciação e ele está servindo todas essas mesas. Eu acho que todas essas coisas, por mais que quando nós somos apaixonados por cerveja, a gente começa a aprender a degustar essas coisas, a degustar beber no copo específico para IPA, no copo específico, na taça tecu, né? Tecu. Tecu. Na taça tecu, quando você vê o serviço bem feito de uma Franciscaner, de uma Erdinger, de uma Paulaner, a gente vai aprendendo a degustar isso, e isso passa a ser legal, mas eu acho que isso não é uma botecagem. É bom de um outro jeito. Olhando sem juízo de valor, não quero dizer que um é ruim e o outro é bom, mas é completamente diferente, porque ele passa a exigir planejamento, ele passa a exigir conhecimento ou que alguém pare para te explicar, e aí a naturalidade daquela aleatoriedade vai acabando, vai secando, né? Então, eu estive recentemente no Brewteco, que o nome diz que é um boteco de cervejas, né? Brewteco. Uhum. E aí, eu estive no Brewteco da Tijuca. O clima é até próximo de um boteco um pouquinho melhor, tal, arrumadinho, né? Tipo, são os botecos cariocas atualmente, que não são os botequins tradicionais, são umas coisinhas mais banhadas, mais vestidinhas, mas ele não era democrático, zero democrático. E tinha uma carta de cervejas muito legais, mas eu percebi claramente que o garçom não sabia do que ele estava vendendo. Ele não entendia, porque eu perguntei se tinha determinado estilo, ele precisou consultar para ver se achava algo daquele estilo, sabe? Então, ele não conhecia o que estava plugado no dia, começar por aí. E ele não entendeu muito bem, assim. E, por um lado, isso seria algo muito mais próximo de um botequim mesmo, né? O garçom não está tão preocupado em conhecer se é puro malte, se não é puro malte, se tem milho, se não tem milho. É cerveja, meu amigo. Tu quer cerveja? Leva cerveja. Já lá... Mas aí eu acho que é por isso que o Preá quis fazer essa distinção, né? Do tipo, Exato. A gente chegava e falava assim, esse aqui, não, isso é barzinho. Uhum. Não, isso aqui isso é restaurante, isso é barzinho. Eu acho que a gente não teve nenhum que a gente chegou e falou, esse aqui, não, é barzinho. Eu acho que você falou, Rebouças, é barzinho. Não é botequim. Não, Rebouças é boteco. É botequim, não tem como não ser. Vou te levar lá um dia, Lúcia. Eu não sou especialista em botequim. Você viu? Eu tenho uma visão absolutamente romanceada do que é isso. Mas você é especialista em uma entre 220 milhões de visões, rapaz. É. Aí é a tua especialidade. Mas assim, eu acho que a gente esqueci de citar um que eu acho que tem uma vontade e uma aproximação da pitoresquicidade, caralho, Gostei. que um botequim significa. Que é o Boteco do Raoni. Caralho, muito bom. Que é um cara que tá servindo cerveja especial, né? Ele tem lá 10 bicos de chopp, tem lata, tem algumas garrafas bem legais, uma geladeira com uma curadoria bem legal. E aí, ele tem ali, num anexo do bar, num complemento do bar dele, porra, Heineken, Brahma, Skol, blá, blá, blá. Entendeu? Então, tipo, comida, lanche. Então, sabe, tem essa coisa do... Você quer ficar aqui no engomadinho, você pode ficar ali no outro bar, você pode também tomar o chopp que tá aqui lá no outro bar, você pode tomar a Heineken aqui dentro, a Stella aqui dentro, sei lá o quê. Uhum. E em São Paulo, os bares do Eduardo Passarelli, o Guela e o Escarcel. Escarcel, inclusive, bem jovem, entendeu? Tipo... Tu esteve lá e ficou rejuvenescida. Eu estive lá, foi ótima experiência, assim, tem umas comidinhas muito boas. O Edu, além de sommelier, é gastrônomo também. Então, tipo, tinha uma empadinha de frango que eu vou te contar um negócio, assim, pô, de comer ajoelhada. Tinha, se não me engano, 2 chopps artesanais que estão em chopeira, ou seja, ele não tem uma estrutura pra chopp, não é câmara fria, não é nada disso. Aham. E tem que ter saída, senão não funciona. Aí tem saída, meus amigos. E aí a Stella, Beck's, Heineken, tudo. E uma música torando lá dentro. Você quer conversar? Talvez lá não seja lugar pra você conversar. Ou então você senta na mesa do lado de fora. O nome do lugar é Escarcel. Ninguém tava te enganando nessa porra, né? Não. Exatamente. Então, assim, eu acho que existe, assim, a possibilidade da cerveja especial ela entrar em ambientes. É o que a gente vai começar a trazer aqui. Né? Ela pode estar junto, mas eu não acho que a cerveja especial vai ser a atração principal. E aí ela pode se beneficiar nessa coisa do misturado, blend, sabe? Do tipo, poxa, eu tô aqui, mas de repente, pô, se eu tomei uma Beck's, por que eu não vou tomar a IPA? Sim, exato. E sobre o Brewteco especificamente, eu acho que hoje eles estão com 5 ou 6 estabelecimentos no Rio. Eu tô chutando assim de número, mas é Leblon, Gávea, Botafogo 2, se não me engano,
Tijuca, falei 5. Centro, 6. Centro, eles têm também, eu não sabia que eles tinham no centro. Por aí. Eles têm onde era da Marmota, pô. Tu foi na Marmota. Sim, eu fui na Marmota, eu não sabia que tinha virado Boteco, não. Eles compraram, eles passaram o ponto, a Marmota passou o ponto pra eles. E aí eles estão produzindo. Eles já produziam cerveja do próprio Boteco de forma cigana e eu acho que eles estão produzindo lá. Aham. Mas assim, eu acho que o Boteco é um dos bares que hoje, depois do Belmonte, mais contrata, mais emprega pessoas, né? Deve ter uma quantidade de funcionários e freelancers bem grande. Eu sei que eles contratam alguns sommeliers, mas assim, eles têm dificuldades básicas. Copo limpo, por exemplo. Entendeu? A curadoria das cervejas é bem legal, cara, mas já tomei cerveja que é pra estar incrível lá e não tá incrível, você fica na dúvida se tá rolando a limpeza correta das linhas e etc. Entendi. Entendeu? Porque são muitas torneiras, mano. Na Gávea, se não me engano, são 20 ou 30. Gávea é gigantesco. Mas o da Tijuca não é pequeno também, não. Deve ter umas 20 torneiras lá. Também não, eu vou te falar, ali tava com 20 e poucas ali, se eu não me engano. Aí você imagina, pro cara saber de cabeça isso? Não sabe. Assim, é porque quando você se predispõe a esse nível de serviço, sommelieria, não sei o que tal, ele é muito distante do boteco, né? Ele tem um compromisso muito maior. Então, sim, o cara tem que saber. É aquilo que a Carol Oda, a Bia já falou aqui tantas vezes, né? Que, cara, tem que ter treinamento quase que diário com a equipe. O que a gente tá servindo, o que tá bom, o que não tá bom, não sei o que tal. E aí tem essa distância aí entre o que é o boteco, que não tem esse compromisso. Como o Preá mesmo falou, ninguém chega num boteco e fala pra tirar o molho da moela. Dá pra vir sem pimentão, não. Exatamente. Ninguém faz isso. E o outro lado tem um nível de serviço que é para atender plenamente o cliente, né? E aí eu acho que são dois extremos, e talvez o Boteco esteja realmente nesse caminho do meio, até pelas dificuldades que você está trazendo aqui, né? Eu acho que falta treinamento, com certeza falta treinamento, mas é difícil, ainda mais quando você fica grande, né, cara? Sim, vai. A rotatividade deve ser gigante e tal, não sei o quê. E aí, novamente, você conhece alguma rede de botiquins? Cara, o Preá vai falar que não é botiquim, mas tem a Pavão, né? Pavão Azul, Pavão Convida. Ele vai falar que é barzinho. Ele vai falar que é barzinho, mas o Pavão Azul, Pavãozinho. Mas rede de botiquins, de botiquim, não tem, porque não geralmente o cara, é isso, é o conceito da barraca que eu te falei. O cara, se ele não mora em cima, ele mora atrás. Sim. Entendeu? Bom, pelo menos lá atrás, né? Você vai chegar e falar assim, Caxambia. Já ouviu falar no Caxambia? Já, claro. Caxambia, que é lá no Caxambi. Sim. Faz uma comidarada com porco bizarra, já ganhou comida de boteco, etc, não sei o quê. Meu irmão fala que a cerveja lá não vem gelada, a cerveja vem mofada. Então, assim, o cara tem aquele bar, aquele lugar, que não dá pra você conseguir fazer o negócio funcionar no nível que precisa pra ser tranqueira no botequim se você tiver mais de um. Não dá. Ainda tem esse lado, né? Que realmente não é um negócio passivo de crescimento. Ou então ele tem que crescer ali, sabe? Eu acho. Tem que ir comprando as lojas do lado, né? Ele tem que estar ali, ele tem que estar no olho do dono. Cara, por exemplo, moramos em Copacabana. Real Chopp. Real Chopp é barzinho. Eu tô conciliada com isso. Tá bom. Tá? Mas pela sua cara, ele já foi botequim uma vez na vida pra você. Não. Eu moro pouco tempo em Copacabana, mas o que eu quero dizer é assim, porra, o dono do Real Chopp tá lá todo dia, pô. Sim. Que é um senhorzinho, cabelinho branco, barrigudinho, cara de português, ele tá lá todo dia, o dia inteiro. É esse conceito, esse cara não pode ter 2 Real Chopp. Ele não vai estar em 2 lugares ao mesmo tempo. Ele não vai estar, entendeu? Ou então, o que eu citei aqui, tá bem Copacabana, Pavão Azul. O Pavão Azul fez esse crescimento que você falou, Lúdio. Ele foi crescendo para as lojas do lado, para a loja da frente. Então ele pegou um cruzamento e ocupa 3/4 do cruzamento, gente. Ele ocupa 3/4 do cruzamento, assim. E ele ainda tem mais 2 lojas, né? O Pavão Verde, que é mais pro lado do Posto 5, e o Pavão do B, que eu chamo de Pavão do B, ele tem um outro nome que eu não lembro qual é, que é um pavão escondidinho aqui perto da sua casa, bem perto da sua casa. É um pavão escondidinho, que é normalmente onde o dono fica. Ele fica lá, aí ele faz uma rota a pé pelos outros bares e volta para aquele ali. Que eu já vi ele fazendo essa rota a pé. Mas é isso, né?
Mas é que eu acho que... Você vê, o Pavão foi um dos que desistiu de ter esse chopp artesanal. Desistiu, desligou o Pavão Convida, parou de convidar. Pra ele, cara, na moral, é melhor eu comprar, fazer uma compra gigante, que não sou fiel a ninguém, sirvo tudo, o que couber no meu freezer eu vou vender, entendeu? Exato. Então, não sei. E aí? Ao mesmo tempo, você adora uma cerveja artesanal, eu também, mas eu já sentei muito nas cadeiras e fiquei com a barriguinha no balcão no Pavão Azul pra comer patanisca, por exemplo. Sim. Tomar cerveja, ninguém vai lá, vou no Pavão Azul, hoje, tô sem beber os 80 dias, vou lá no Pavão Azul comer patanisca e beber água, porra. Eu não vou. Tu não vai no Pavão Azul, né? Agora não. Tu vai no Delírio Tropical, tu vai em outro lugar. É mais fácil me encontrar no Delírio Tropical. É mais fácil me encontrar no boliche. Entendeu? Mas olha só, toda essa conversa acho que puxa a gente para fazer um fechamento aqui sobre... Eu acho que tem 2 pontos aqui. Um que eu já conversei com a Bia, no particular, assim, uma vez que a gente estava no Mundial da LabR, a gente ficou batendo um pouquinho de papo sobre isso. E o outro que a gente fala tanto aqui nos programas, que é crescimento do mercado. Esse é o que a gente fala muito aqui nos programas. A gente trata bastante sobre isso. E a Escola Brasileira de Cerveja. As duas não são diretamente vinculadas aos botequins ou barzinhos? Dá pra desassociar, cara? Eu acho que dá. Desassociar? Eu acho. Como? A escola brasileira, assim... Bom, vamos lá. Eu acho que a escola brasileira... A gente tem que esquecer, por exemplo, Bélgica. Você vai pra Bélgica, cara, assim, em qualquer bar, você vai encontrar uma cerveja belga foda. Uhum. Pô, os caras têm muito tempo de história, muita coisa no lombo, entendeu? Estão fazendo isso há muito tempo, de forma consistente. E quando passa de família pra família, o negócio mantém padrão incrível e tal, não sei o quê. A gente tá no começo agora, ainda descobrindo essa coisa toda de terroir, essa coisa toda de quais são as nossas características, o que é a nossa cerveja, o que é a cerveja brasileira, né? Então eu acho que a gente tá longe disso, assim, acho que a gente não criou... O botequim é uma instituição nacional, como você começou bem falando. Sim, perfeito. Mas eu não sei se a cerveja especial que vai nascer da escola brasileira, se um dia ela existir, se será na nossa geração que isso vai acontecer, se ela vai dominar os botequins como os pubs ingleses têm a Real Ale, que rolou todo um movimento para poder manter a tradição e etc, entendeu? Como os pubs irlandeses com as cervejas de lá e tal. Eu tenho dificuldade de crer nisso, assim, olhando hoje, 2024, muito apaixonada, mas menos irracional. Entendi. Mas essa é a minha opinião, assim, não é minha vontade, é a minha opinião. Eu acho que a gente não consegue definir uma escola brasileira de cerveja sem respeitar como o brasileiro consome cerveja. Então, se a gente não olha para isso e fala assim, é deste jeito, e aqui tá a beleza disso, a gente vai tentar sempre impor algo baseado ou nas nossas origens que o brasileiro não admira, que o brasileiro não respeita, né, que sejam nas origens dos povos originários, que sejam nas origens pré-colônia, né? Mas que a gente não reconhece como nossa. É um erro nosso? Mas é um fato, a gente não reconhece como nossa. Ou seja, importando de algum lugar, que seja da tendência mundial atual, que é os Estados Unidos, ou da história eurocentrista, que é a Europa. E aí a gente vai buscar hoje um lado ou de outro. Enquanto a gente estiver fazendo isso, a gente não respeitar o como a gente consome, a gente não vai conseguir nos reconhecer na escola brasileira. E, ao mesmo tempo, eu vejo muita dificuldade de distribuição de produto baseado só em lojas especializadas, porque ela fica vulnerável a qualquer crise, a qualquer problema. Então, se isso não cai numa capilaridade muito grande, que, qualquer lugar, como a Bélgica, pode ter uma cerveja maneira, não precisa nem ser a melhor do mundo ou a melhor do Brasil, mas sabores diferentes de cervejas, estilos de cervejas diferentes. Eu vejo muita dificuldade do mercado ir além dos tais 2%, ou a gente criar essa cultura. Eu acho que esse talvez seja o nosso grande desafio atual, sabe? É popularizar, democratizar realmente a cerveja. Cervejas independentes, né? Porque a de massa ela é de massa, o nome já diz. É isso. Não sei se a gente vai ver na nossa geração. Espero que aconteça, né? Vamos ver como é que vai ser.
Eu espero que aconteça comigo tendo memória pra poder falar, poxa, que bom que aconteceu. O de dentadura sem dente, poxa vida. Eu e a Lud já falávamos sobre isso. Exatamente. É isso, Lud, é isso. Eu acho que a gente conseguiu dar uma passeada pelos botequins, não? Ah, sim, com certeza. Lembrar dos meus áureos tempos, onde eu aceitava que o editor da vida fizesse isso comigo. Hoje não mais. Enfim. Mas eu acho que assim, existe uma geração nova aí, ó, que vai pegar os botequins pelo braço, vai fazer um monte de coisa igual e diferente também. E isso continua. Essa saga continua, né? Vamos ver a percepção deles depois. Exato. Como é que vai ela ser? não para. Ela não vai parar. Isso aí. É isso, meus amigos. Por hoje a gente fica por aqui, mas a gente encerra o programa do jeito que a gente gosta, agradecendo aos nossos mecenas, que nos ajudam a manter a independência criativa e conteúdo bacana toda semana pra vocês. Então a gente vai agradecer ao Thiago Caserta, Alex Rodrigues, Aline Jansen e Gabriel Almeida. E aí, Leandro, o que a gente fala? Até semana que vem. Até semana que vem. Beba local. Beba com moderação. Este podcast foi editado por Play Áudios.